Onda Dura apresenta Bodas de Mesh. Boa noite, igreja! Estão bem? Enquanto a chuva cai lá fora, o evangelho aqui dentro nos transforma. Gostaram? Preparei essa para o culto de hoje. Cumprimenta o teu irmão que está do seu lado, dá um sorrisão para ele, fala que bom que você está aqui, nessa noite especial. Obrigado, César. Cumprimenta o irmão que você não conhece aí, mesmo que seja de longe, dá um tchauzinho. Amém? Glória a Deus, irmãos. É uma alegria enorme estarmos juntos. Primeiramente louvando o nome do Senhor com esses louvores maravilhosos, louvor da casa, inclusive aí rolando hoje, glória a Deus. É muito bom nós estarmos na presença do nosso Pai, do nosso Deus. Criem expectativas quanto a cada culto que você participa. Nunca é um culto normal, nunca é um dia normal, mas sempre é um processo e uma noite de transformação, de aprendizado para a honra e glória do Senhor. Amém, igreja? Criem expectativas em nome de Jesus. Abra suas Bíblias em Oséias, capítulo 3. Vamos ler hoje o capítulo inteiro de Oséias, 5 versículos. Bem grande. Enquanto vocês estão abrindo, eu gostaria de conhecer os nossos visitantes. Tem alguém que nos visita pela primeira vez nessa noite? Erga a mão bem alto aí para que a gente possa ver vocês. Glória a Deus, uma salva de palmas aos nossos visitantes. A gente tem uma música para cantar para vocês. Brincadeira. Brincadeira, gente. Não se assustem, os curitibanos já vão embora, né? Na primeira oportunidade já saem. Sejam bem-vindos, vocês estão recebendo um folder da nossa igreja. Esse folder ele tem algumas informações para você conhecer um pouco mais sobre a Onda Dura. Tem um QR Code também que você pode depois estar acessando algumas informações digitais. E aí também tem um vale brinde, um presente para você, que ao final do culto você pode estar indo até o hall e pegando ali no Ministério Connect esse teu vale brinde, amém? Então sejam bem-vindos, que Deus abençoe muito nessa noite. Igreja, antes da gente começar a nossa leitura, eu gostaria de trazer algumas observações a respeito da palavra de hoje. Nós estamos no tema Mesh. Algumas semanas, quem aqui está desde o início? Ouvindo o tema Mesh, a maioria do pessoal, glória a Deus. O tema Mesh, ele é um tema que já está há 10 anos rolando na nossa igreja. E todo ano é trabalhado esse tema que tem a ver com casamento, relacionamento, amizades, noivado, namoro. E por que todos os anos a gente passa pelo tema Mesh? Porque os relacionamentos fazem parte da nossa vida continuamente. Mas nunca nós falamos do mesmo versículo, da mesma passagem, sempre algo novo. E esse ano, comemorando o 10º ano, nós estamos com o tema Bodas de Mesh. Então, especialmente esse ano, está bem específico sobre casamento. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Amém. Quem não é casado, não se preocupa, a palavra também é para ti. Um dia você será casado, ou se não for também, não tem problema, né? Alguns têm esse chamado para não ser casado, mas eu tenho certeza que você vai entender o que Deus quer falar contigo a respeito dessa palavra de Oséias hoje, que é uma palavra muito impactante. Amém, igreja? Irmãos, enquanto eu preparava a mensagem de hoje, eu ouvi uma história que eu achei muito importante compartilhar aqui com vocês. Essa história trata-se de um casal de senhorzinhos. Eles estavam comemorando um aniversário de casamento, alguma bodas aí, que eu não sei o nome, de 60 anos. Alguém aqui conhece algum casal que já tem 60 anos de casado? Difícil, né? Muito difícil. 60 anos de casado é muito tempo. Eles estavam comemorando essa data e um repórter da cidadezinha foi lá entrevistá-los, né? Até porque 60 anos de casado eles devem ter algo a dizer. É muito tempo, tem algum segredo nesse relacionamento. E lá nessa entrevista o repórter faz essa pergunta a eles, qual que é o segredo desse matrimônio duradouro? E o repórter já meio jovem, nessa ânsia de dar a resposta, ele diz, eu acredito que esse segredo deve estar relacionado ao fato de que vocês dois devem ser pessoas agradáveis, pessoas que é gostoso conviver, é bom estar junto, não é verdade? Enquanto ele falava isso, a senhorinha ali do lado olha para ele e já balança a cabeça, assim, sinal negativo, tipo, não tem nada a ver isso aí que você está falando. O repórter nem espera a resposta, já dá um sorrisinho amarelo e procura alguma outra saída.
Ele diz: então possivelmente vocês estão casados há tantos anos porque provavelmente vocês tiveram uma vida privilegiada, tiveram bons empregos, de repente não tiveram problemas financeiros, os problemas que vocês enfrentaram foram superficiais, foi fácil lidar, e de repente vocês conseguiram chegar até aqui, passou rápido. E a senhorinha olhou para ele e falou: meu filho, né, senhorinha? Sabe como é que chama, né? Meu filho, não, você não está entendendo, isso não tem a ver com o nosso relacionamento, muito pelo contrário, a gente já passou muitas coisas juntos. Estamos casados há 60 anos, passamos por guerra, ditadura, passamos por tempos onde a mulher não era nada valorizada, muito pelo contrário. Mas as crises que a gente enfrentou, as dificuldades, essas nos fortaleceram e nos trouxeram até aqui. Aí o repórter, agora cansado, perguntou: mas então, qual que é o segredo de um relacionamento tão duradouro? E ela respondeu: meu filho, o segredo de um relacionamento duradouro é porque ao longo dos anos que a gente estava casado, nós aprendemos a todos os dias nos perdoar. A todos os dias perdoar um ao outro, e dia após dia nós conseguimos chegar até aqui, onde hoje a gente comemora 60 anos de casado. Irmãos, de fato, muitos jovens casais acreditam que para um relacionamento, um casamento ser bem sucedido, eles acreditam que para isso não poderá haver problemas. Você precisa encontrar, de repente, uma pessoa que seja muito parecida contigo, que curte o que você curte, que goste de jogar videogame, goste de sair, goste de assistir um filminho, que tenha, de repente, todos os aspectos relacionados à nossa vida cotidiana interligadas, para que não haja problemas, ou que se houver, sejam pequenas, bem simples. E não é nada disso. Nós precisamos entender que todo casamento passará pelo tempo de prova, pelo tempo de dificuldades, pelas crises, pelas transformações. Aliás, lendo um livro, eu achei bem interessante, que ele disse assim que, o Tim Keller, né? Ele disse: a minha esposa, ela vai estar casada com os 5 homens durante todo o período que a gente está casado. E não que ela vai mudar de marido, mas é porque nós mudamos de tempos em tempos. Quem aqui é casado há 10 anos, tenho certeza que você já está casado com outro homem ou com outra mulher, porque foi amadurecendo, foi mudando os gostos, foi mudando as vontades, o jeito de se vestir, o jeito de encarar a vida. Isso é natural, e nós precisamos aprender com o casamento. Irmãos, haverá sim tempos de dificuldade no casamento, e hoje nós falaremos sobre isso. E para um casamento perdurar, para um casamento chegar, de repente, a anos e anos como eles, nós precisamos aprender a perdoar. Quem aqui quer ter um casamento duradouro? Quem não levantou a mão aí? Vamos orar por você, bem? Brincadeira. Nós queremos ter um casamento duradouro. E você que ainda não é casado, você também quer ter um relacionamento duradouro. Está bastante silêncio, vocês soltaram? O fundinho, se der para soltar, não dá? Da filmagem. Então, você que está assistindo online, a culpa é sua. Então, preste atenção nessa pregação, porque não está tendo nenhum barulho aqui, a não ser eu. Então, por favor, valorize o que você está assistindo, amém? Amém, glória a Deus. Irmãos, o perdão é o combustível no período de tribulação. E a bondade e a misericórdia serve como uma energia que muitas vezes nos falta nesse período de tribulação, de dificuldade, no período onde nós passamos pelas crises, pelas angústias, quando nos dá vontade de desistir. Nessa noite nós falaremos sobre de que forma o perdão, que é uma palavra que nós falamos muito, mas muitas vezes nós não entendemos a aplicação prática e real do perdão segundo a palavra de Deus. Nós encaramos o perdão como a gente vê lá no mundo. E hoje nós falaremos o que é, o que não é perdão, numa equação quase matemática. Porque o perdão, ele sempre virá acompanhado de misericórdia e sempre virá acompanhado de arrependimento. Igreja, problemas vêm e voltam. Quem é casado aqui há muito tempo sabe disso. Vários testes dessa vida matrimonial ocorrerá e as crises fazem parte da nossa vida. A questão é, não precisamos fugir delas, mas precisamos aprender a lidar com elas e entender o que Deus quer nos forjar e nos transformar através dos nossos relacionamentos. Antes ainda da gente ler o texto de Oséias, eu queria dizer a vocês que o casamento é um relacionamento ímpar em nossas vidas. Por quê? Porque nenhum outro tipo de relacionamento nos expõe
igual a um casamento. O relacionamento com nossos pais, de pais com os filhos, o relacionamento com os teus melhores amigos, amigas, com os teus irmãos são bons, mas nenhum deles te conhecem como a tua esposa ou como o teu marido te conhece. Porque no casamento nós apresentamos tudo aquilo que a gente tem de melhor, mas principalmente tudo aquilo que a gente tem de pior. Todas as nossas falhas, fraquezas, manias, jeitinho, aquilo que a gente tem de preguiça, aquilo que a gente tem de ansiedade, nossos medos, nossos anseios, tudo é exposto numa relação matrimonial. E aí que está o segredo. E aí que está o porquê Deus deseja tanto que nós vivamos o matrimônio de maneira fiel e profunda. Porque é justamente quando nós nos expomos que há a oportunidade de haver cura. Que há a oportunidade de haver transformação. Você está me entendendo? Amém? E essa é uma comparação que eu acho incrível, uma relação que eu acho incrível. O casamento é penoso, quem concorda? Amém? O casamento tem suas dificuldades, o casamento tem os momentos em que nós pensaremos sobre muitos aspectos nem tão bons, mas o casamento ao mesmo tempo é algo maravilhoso. E da mesma forma, o Evangelho também pode ser comparado dessa forma. Por quê? Porque o Evangelho também é penoso. Nessa vida em que a gente caminha com o nosso corpo humano cheio de pecados e vontade de pecar pela nossa natureza, viver o Evangelho é penoso, é duro. Nós precisamos aprender a palavra, aplicar a palavra. Às vezes a gente tropeça, precisamos nos levantar e continuar caminhando. Mas não há nada mais maravilhoso nessa vida do que o Evangelho de Jesus Cristo. Então o casamento, a experiência no casamento, nos apresenta a beleza e a profundeza do maravilhoso Evangelho ao qual nós queremos viver. E da mesma forma, o Evangelho, ele nos apresenta a maneira como nós precisamos nos aprofundar e viver um casamento duradouro para a honra e glória de Deus. É uma relação incrível entre o casamento e entre o Evangelho. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, nessa noite estamos aqui, Pai, na sua presença, dispostos a aprender com tua palavra, dispostos a entender de que forma o Senhor quer nos ministrar acerca do casamento. Que o Senhor possa encontrar aqui, Espírito Santo, corações dispostos a aplicar o que o Senhor quer que nós transformemos em nossas vidas. Senhor, eu oro por cada relacionamento, por cada casamento, por cada noivado, por cada namoro, e que daqui existam e saiam daqui famílias que sejam sal e luz nesse mundo, casais que sejam exemplos de cristianismo, exemplos de evangelho lá fora, para que influenciem e preguem o evangelho a outros casais. Que em nome de Jesus, as crises que nós passamos, o Espírito Santo possa trazer à memória essa mensagem e todas as mensagens do Mestre que o Senhor vem nos ensinando nessas semanas que a gente está vivendo aqui. Para que dessa forma nós possamos encarar as dificuldades de cabeça erguida, sabendo que o Senhor está trabalhando por nós. Obrigado por isso, Deus. Em nome de Jesus, que a Tua palavra seja pregada e o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade aqui. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, a história de Oséias é uma história um tanto dramática. Glória a Deus, olha que bênção. Obrigado, irmão, leu meus pensamentos. A história de Oséias é uma história um tanto dramática. Eu não sei se vocês já viram no GP, assistiram o estudo bíblico, mas a história, ela, além de dramática, é uma dramatização profética. Porque Oséias é um profeta lá do tempo do reinado de Jeroboão, no reino do norte, e ele está passando por aquele período, e de repente Deus fala com ele e diz: Oséias, meu filho, eu quero que você se case. Oséias pensou: uau, chegou minha hora, até que enfim vou me casar, chegou meu tempo. E Deus diz para ele: mas Oséias, eu quero que você se case com uma mulher com caráter duvidoso. Oséias deve ter pensado: eita, como assim, Deus? Oséias, eu quero que você se case com uma mulher que já foi prostituta. E essa história ocorreu dessa forma justamente porque Deus queria criar uma analogia, uma ilustração da forma como Ele estava se relacionando com o seu povo.
Porque Deus, Todo-Poderoso, criou uma aliança com o seu povo, estabeleceu uma relação com o seu povo, mas continuamente o povo agia de maneira imatura e adúltera. Mas dessa forma, através dessa ilustração de Oséias, Deus poderia mostrar ao seu povo o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, a sua fidelidade. Então era necessário que essa situação ocorresse. E aqui, irmãos, eu quero convidar vocês, talvez se colocar no lugar de Oséias e pensar como era tudo aquilo para ele. Oséias se casa com Gomer, essa mulher de caráter imoral, e eles começam a ter um relacionamento onde Oséias se entrega, Oséias participa, ele abre mão de vontades, ele cria uma família, eles têm 3 filhos. E ele está lá naquele relacionamento, assim como muitos de nós aqui. Estamos vivendo um relacionamento e vocês sabem, tudo que nós precisamos abrir mão, tudo que nós precisamos moldar em nós, para justamente a gente vivenciar um relacionamento. Só que de repente Oséias chega em casa, procura por Gomer, não a encontra, acha aquilo estranho, então vai à comunidade atrás de Gomer. Então Oséias descobre que ela já não está mais ali, ela está morando com outro homem. Oséias sente a dor da traição, sente a dor do adultério. Muito possivelmente ele deve ter questionado Deus e falado: Pai, o Senhor me deu uma mulher onde eu imaginava que casando comigo ela mudaria, seria transformada, curada daquilo que ela viveu, mas mais uma vez ela cai em pecado. E não foi um tropeço, ela morava com outro homem já, ela já estava vivendo com outro homem. Meus irmãos, eu pergunto a vocês, vocês conseguiriam perdoar? Vocês conseguiriam reatar um relacionamento dessa forma, sem nenhuma justificativa? Algo ocorrer dessa forma? Oséias passou por uma tremenda humilhação. Vamos ler juntos para a gente ver o que aconteceu. Lá no capítulo 3 do livro de Oséias, profeta menor, versículo 1. Diz assim: Então o Senhor me disse: vá e ame sua esposa outra vez. Irmãos, Deus não disse para Oséias: filho, fique em luto, fica aí de boa. Nossa, desculpa, eu acabei te dando a esposa errada. Deus diz para Oséias: vá, levante sua cabeça, saia desse vitimismo ao qual você se encontra nesse momento, saia daí, vá, encontre a sua esposa e a ame outra vez. E a ame outra vez. Embora ela cometa adultério com um amante, isso mostrará que o Senhor ainda ama Israel, ainda que o povo tenha se voltado para outros deuses e sinta prazer em lhes trazer ofertas. Assim, versículo 2, eu a comprei de volta por 15 peças de prata, um barril grande de cevada e um odre de vinho. Olha o tamanho da humilhação que Oséias estava passando. Mais uma vez, vamos tentar nos imaginar nessa situação. Além de você ser traído, além de você ser humilhado, e se hoje em dia essa situação de adultério e traição já é algo que nos assusta, imagina naqueles tempos. Imagina naqueles dias. Então Oséias, ele sai de casa, vai até o lugar onde agora Gomer estava morando e diz assim: eu quero minha esposa de volta. E provavelmente aquele amante, aquele homem que agora estava com ela, diz: você vai ter que pagar de novo por ela. Você vai ter que pagar um novo dote porque ela não te pertence mais. E Oséias se humilha a tal ponto que ele paga, que diz o preço que ele pagou: 15 peças de prata, um barril grande de cevada e um odre de vinho. Irmãos, talvez até aqui nós estamos pensando: cara, não sei se eu seria capaz de encarar essa realidade como Oséias encarou. Mas a questão é que o Evangelho de Jesus Cristo está sendo pregado através dessa analogia. Porque nós, mesmo querendo pensar como Oséias, nós não somos Oséias. Nós somos Gomer. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso, Ele te criou. Ele te formou. Ele criou um relacionamento contigo, uma aliança contigo, mas chegou um dia que você o traiu. Eu o traí. Nós criamos os nossos ídolos. Nós criamos os nossos sonhos que não tinham nada a ver com Ele.
nós quisemos trilhar um caminho que se afastava completamente do Senhor, nós não o glorificamos e achamos que éramos capazes de fazer as coisas por conta própria. Irmãos, muitos ainda acham que são capazes de fazer as coisas por conta própria. E aí quando não dá certo, aí quando há um vacilo, você volta para os pés de Jesus correndo, dizendo: ai Senhor, me ajuda, que não deu boa a ideia que eu estava tramando. Nós traímos Deus sim quando nós temos ídolos. Quando esses ídolos de repente pode ser uma empresa, pode ser um sonho, pode ser a tua própria esposa, o teu cônjuge. Nós precisamos entender que Jesus Cristo, Ele precisa estar em primeiro lugar em nossa vida. Isso não é uma condição que Ele nos pede. Isso é o motivo pelo qual nós somos criados. Só que, irmão, mesmo a gente tendo traído a Jesus, mesmo a gente tendo cometido adultério, Jesus, Ele saiu lá dos céus onde Ele estava, Ele veio até aqui e pagou um preço por nós. E Ele foi humilhado, assim como Oséias foi humilhado, porque Jesus, Ele viveu uma vida perfeita, mas mesmo assim, Ele foi injuriado, Ele foi cuspido na cara, Ele foi maltratado, bateram nele, crucificaram Ele sangrou para pagar um preço por mim e por você. Então nós precisamos entender que se fôssemos um personagem nessa história, provavelmente o nosso currículo se encaixaria muito mais com Gomer do que com Oséias. E entendendo isso, nós precisamos entender que nós precisamos perdoar, precisamos ter misericórdia, precisamos exercer a graça de Deus no nosso casamento, porque Ele nos perdoou primeiro. Se você precisa perdoar a tua esposa, não é porque você é bom, meu amigo, é porque Ele te perdoou antes. Se você tem que amar a tua esposa incondicionalmente ou teu marido incondicionalmente, não é porque você é bom, é o cara, é porque Ele te amou primeiro e te dá condições para isso. Versículo 3 diz assim: então eu lhe disse: você viverá em minha casa e por muitos dias e deixará de se prostituir. Durante esse tempo não tenha relações sexuais com ninguém, e eu também esperarei por você. Isto mostra que Israel ficará um longo período de tempo sem rei nem príncipe, sem sacrifícios nem colunas sagradas, sem sacerdotes nem ídolos. Depois disso, porém, o povo retornará e buscará o Senhor, seu Deus, e os descendentes de Davi, seu rei. Naquele tempo, tremerão em reverência ao Senhor e à sua bondade. Deus estabelece um relacionamento conosco. Deus tem uma aliança conosco. E esse texto que nós vimos aqui, ele tem muitas aplicações maravilhosas em relação ao que é de fato o Evangelho. E eu acredito que vocês, igreja, perceberam o quanto o nosso casamento se parece muito com o Evangelho no sentido de aplicação. E é isso que nós vamos aprender hoje. Porque é justamente o próprio casamento que vai nos levar a ser mais parecidos com Jesus. É justamente o casamento que vai nos forjar, que vai nos transformar para que sejamos mais parecidos com Jesus. Porque se dia por dia você busca ser melhor, saiba que isso não é possível. Você não tem a capacidade de ser um bom marido e você não tem a capacidade de ser uma boa esposa, fatalmente. Mas, quando nós obedecemos essa palavra que Deus nos deixou, quando nós refletimos Jesus Cristo, nos diminuindo e fazendo Ele aumentar, aí sim nós temos a capacidade de amar e respeitar o nosso cônjuge da maneira como Deus nos pede para fazer. O que nós precisamos para um casamento dar certo? Nós precisamos do Evangelho. Nós precisamos do Evangelho. Irmãos, um casamento ele só consegue perdurar. Um casamento ele só consegue passar ano após ano se diariamente nós aprendemos a perdoar o nosso cônjuge. E não é aquele perdãozinho meia boca. Não é aquele perdãozinho de tipo, tá lá no carro, a esposa começa a trazer algum assunto, algum problema que ocorreu no rolê, e você fala, tá bom, você tem razão, depois a gente conversa mais e vida que segue. Não é aquele perdão da boca para fora, mas trata-se do perdão 7 vezes 7. O tempo todo, aquele perdão dia após dia, para que nós possamos entender e viver aquilo de uma maneira
totalmente conforme o que Deus nos trouxe. E lendo as Escrituras e também algumas outras literaturas a respeito do casamento, eu queria compartilhar com vocês 3 formas, 3 oportunidades para fazer nosso casamento ser duradouro. O primeiro é você não errar. Se você for perfeito, pode ter certeza que o teu casamento vai durar muitos anos. Mas vamos conversar um pouquinho do que significa ser perfeito. Significa você não deixar a tampa do vaso erguida, meu irmão. Significa, quando você acordar cedo, você não quebrar a casa, mas andar pezinho por pezinho para não atrapalhar o sono da princesa. Irmã, significa que quando estiver passando o jogo do time de futebol do teu marido, você não atrapalhar, não ficar passando na frente da TV, não fazer comentários estranhos, mas saber o nome dos jogadores, do atacante, do artilheiro, inclusive entender que aquele carinha de amarelo é o árbitro, não faça comentários sobre ele. Significa que você vai saber de quem foi o gol e não comemorar errado. Irmão, significa que você não deve ser grosseiro. Significa que você deve servir a tua esposa e servir o teu marido, fazer um café da manhã, fazer o jantar que ele tanto ama, que ela tanto ama. Significa, meu irmão, que você vai saber o que a tua esposa está pensando só pela expressão corporal dela. Aliás, você vai entender que quando ela disser não, significa que é sim, quando ela disser sim, significa que é não, ok? Significa que você vai saber antes que ela que está chegando o tempo de TPM. Antes que ela, e você já prepara o ambiente, compra chocolate, né? Prepara lá o espaço para assistir um filminho, os filmes românticos já ficam como favoritos. Irmãos, é impossível sermos perfeitos. Não tem como nós sermos perfeitos. Então a primeira opção, ela está anulada. Vamos para a segunda, vamos ver se essa dá. A segunda forma de nós termos um casamento duradouro é fingirmos que nós não temos erros. Opa! Isso aqui acontece muito, infelizmente acontece muito nos nossos dias. Eu conheço, acredito que vocês também conheçam casais que vivem casamentos de fachada. E casamento de fachada perdura. Porque quando há um erro, em vez de haver perdão de verdade, o cônjuge, um ou outro, fica jogando os erros, as falhas, os pecados para debaixo do tapete, fingindo que nada aconteceu, não querendo tratar aquilo, aliás, não querendo nem falar sobre aquilo. A esposa muitas vezes tem até medo das reações do marido, então por ter medo ela deixa quieto. Irmãos, casamento de fachada pode durar, mas está completamente em discordância com a palavra de Deus. Não está alinhado com o que Deus deseja para nós em relação ao casamento. Então, como cristãos que somos, entendemos que isso também não serve para nós. Porque casamentos de fachada, talvez para alta sociedade, está tudo bem, mas nós sabemos que lá naquele lar não há uma família. Que lá naquela casa não existe uma relação matrimonial verdadeira. Mas só há 2 pessoas que compartilham boletos e talvez colocaram filhos no mundo. Que muitas vezes não se separam por conta de negócios. Porque se separar é caro. Porque talvez ele vai levar mais do que deveria, ou ela vai ficar com mais do que deveria, então eles não se separam e encaram as situações juntas. Mas não como companheiros, parceiros, marido e esposa, mas praticamente como sócios. Então a terceira e única forma de nós termos casamentos, relacionamentos conjugais duradouros, irmãos, é através do perdão. E perdoando muito. Perdoando muito. Quem aqui já perdoou a sua esposa? Maridos, quem aqui já perdoou a sua esposa? Esposas, quem aqui já perdoou seu marido? Eu digo a vocês que não se trata de crédito também, amém? Não significa que se você perdoou ontem 3 vezes, ele só uma, hoje você tem saldo de 2. Negativou, ok? Zerou. Começa tudo de volta. 7 vezes 7 se for necessário, dia após dia. E o interessante é que quando há o perdão, nós temos uma via de mão dupla. E nós precisamos entender isso, igreja. Quando você erra com a sua esposa, marido, você precisa entender que é a tua chance de você se arrepender,
é a tua chance de você ser transformado naquele erro e não mais cometê-lo. Precisamos entender, é uma frase clichê, mas muitas vezes não praticamos, que na caminhada da fé haverão tropeços, sim, mas nós não podemos amar o chão. Nós vamos tropeçar em uma pedra, vamos nos levantar, continuar a caminhada, e naquela pedra eu não tropeço mais. Pode vir outra, mas aquela não, aquela eu aprendi, aquela eu entendi. Então, quando nós erramos, precisamos entender que esse processo gerou dor no nosso cônjuge. Porque o perdão é você compartilhar de uma dívida. O perdão é você compartilhar a dor, compartilhar aquilo que te causou mal, mas você dizer, tudo bem, não me fez bem, mas eu te perdoo. Eu vou pagar o preço contigo. E agora, por outro lado, a pessoa que está perdoando, ela está sendo ministrada por Deus, entendendo que primeiro Jesus a perdoou. E entendendo que nesse processo de perdão, nós também desconstruímos o nosso orgulho, desconstruímos o nosso egoísmo. E entendemos que você sim é casado com uma pessoa falha. Você é casado com uma pessoa limitada. Vocês vieram de culturas completamente diferentes e não tinha como as coisas serem perfeitas, concordam? Um nasceu numa família diferente, uma família onde as regras da casa eram outras, onde a criação foi outra, onde o histórico de vida foi outro, talvez não teve um pai presente, não teve mãe presente, foi uma situação X. E do outro lado, uma outra situação completamente diferente. De repente esses dois se unem, meu amigo, vai dar treta, vai dar impacto, vai dar crise, não tem jeito. O que nós precisamos aprender é lidar com isso e entender que o nosso casamento é até para o final das nossas vidas. Não foi isso que a gente fala nos votos? Até o fim. Mas para isso não será a vida de ursinhos carinhosos sempre. Haverão os dias difíceis. Paul Washer, ele fala algo muito interessante acerca disso. Ele diz: como você aprenderá sobre misericórdia, paciência, longanimidade, amabilidade, compaixão, se você quer se casar com alguém que não erra? Os problemas dentro do casamento, irmãos, são situações que ocorrem para que Deus possa nos tratar, e são situações que ocorrem para que nós possamos demonstrar e aplicar os frutos do Espírito. Paciência, muita paciência, compaixão, amor, benignidade. Irmãos, Romanos, não precisa abrir, bem rapidinho. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Repita comigo: os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós somos predestinados, escolhidos por Deus a dedo, desde a criação, onde nós ainda nem pensávamos em estar aqui. Nós somos predestinados a nos parecer com Jesus. Amém? Isso é bom ou não é? Pela alegria de vocês, não parece que é bom? Vou falar de novo. Nós somos chamados para sermos parecidos com Jesus. Isso é bom ou não é? Glória a Deus. Parece criança. Sim, querido professor. Irmãos, e quando a gente pensa em ser parecido com Jesus, normalmente pelo menos 3 características vêm à nossa memória: o amor incondicional que Ele tem, a misericórdia que Ele exerce todos os dias para conosco, e a graça. Então, se nós somos chamados a ser parecidos com Jesus, eu te pergunto: como que você quer amar? Aliás, você é amado incondicionalmente, mas você não está disposto a amar incondicionalmente a sua esposa. Você recebe misericórdia todos os dias, mas quando o teu marido pisa na bola contigo, você o acusa, o humilha, mas não quer exercer misericórdia. Você todos os dias é perdoado por Jesus,
Mas quando o teu cônjuge falha com você, você sobe num pedestal, num palanque, veste aquela roupinha de juiz, pega o martelinho e começa a julgá-lo. Se nós queremos ser parecidos com Jesus, Ele nos coloca numa relação matrimonial, justamente numa relação onde nós sabemos que o nosso esposo, nossa esposa tem limitações, tem falhas, ele vai errar contigo, ela vai errar contigo, mas é justamente para que você possa demonstrar as características de Jesus que Ele está te ensinando a ter. Não há outra relação que você vai poder se parecer mais com Jesus do que no teu próprio casamento, onde diariamente você vai ter que exercer misericórdia, você vai ter que exercer graça, você vai ter que exercer amor incondicional. Vocês estão me entendendo? O casamento é tão maravilhoso que é a nossa chance de dia após dia nos parecermos com Cristo. Meu irmão, não adianta você querer ser um pequeno Cristo lá fora, se dentro de casa você ainda não faz a tua parte. É dentro de casa onde você vai exercer isso para depois refletir aonde você estiver. Agora nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos entender e compreender o que significa misericórdia. Porque a gente fala muito, é até um clichê gospel, para tudo, misericórdia, irmão. Mas tu pergunta, o que é misericórdia? A pessoa, então, é uma palavra difícil, né? É você, enfim, né? Entendeu? Misericórdia. Vamos entender o que significa misericórdia. Porque a gente fala que nós precisamos aplicar e ter misericórdia, mas a gente precisa entender o que é misericórdia. E para entendermos, vamos começar falando sobre o que não é misericórdia. Primeiro, não é passar pano nos problemas. Não é fingir que não há problemas conjugais. Não é fingir que o teu marido, tua esposa não peca, não falha. Não é isso. Misericórdia também não é fingir que nada aconteceu, sendo que aquilo está te machucando por dentro. Não é fingir que você olha as redes sociais e vê que o teu marido está curtindo foto de mulheres que postam fotos sensualizando e você fingir que nada está acontecendo. Nós precisamos nos posicionar. Misericórdia não é maquiar o pecado para deixar ele um pouquinho melhor. Misericórdia é você encarar o pecado. Encarar de tal forma que você vença o pecado através do cristianismo, amém? E misericórdia, meus irmãos, não é nós sermos indiferentes em relação às crises que há no nosso casamento. Aliás, tem casais que nem tem mais diálogo, preferem não conversar. Eu pergunto a você, qual foi a última vez que você, marido e esposa, sentaram um na frente do outro, olhou nos olhos e falou, deixa eu te confessar um pecado. Deixa eu te falar algo que está acontecendo, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que você ore por mim. E do outro lado, não em tom de julgamento, dizer eu vou orar por você e juntos a gente vai superar essa situação. Tem casas, lares que não há diálogo. Nós precisamos ser abertos quanto a isso. Deus uniu vocês como um só, e não como pessoas que só compartilham uma casa, mas como um só, um casal unido. Irmãos, Deus exerce misericórdia para conosco todos os dias, mas Ele não é indiferente em relação ao nosso pecado. Ele não é indiferente em relação ao nosso pecado. Na Bíblia, a misericórdia ela é uma espécie de junção, uma espécie de união entre amor e justiça. Amor e justiça. E o bom exemplo para explicar para vocês essa situação é quando Jesus Cristo ele está à frente de um paralítico que precisava ser curado. Então Jesus chega ali e fala, teus pecados estão perdoados. Aí as pessoas que estão ali dizem, Jesus, peraí, acho que você não entendeu. Ele precisa ser curado, ele quer andar. Aí então Jesus olha para ele e diz, levanta e anda. E prossegue dizendo, o que é mais difícil? Você dizer para uma pessoa, os teus pecados estão perdoados, ou dizer para a pessoa, levanta e anda? E essa pergunta retórica que Jesus fez, para a gente entender o que Ele está querendo tratar nesse tema, é porque foi pago um preço muito maior para que os nossos pecados fossem perdoados, do que para que doenças físicas fossem curadas. Vocês estão entendendo? Pecados perdoados foi um preço gigantesco pago por Jesus para nós. E as curas físicas são uma consequência das bênçãos e milagres que Ele faz em nossas vidas.
O preço do perdão, irmãos, é um preço alto, é um preço custoso. Perdoar é você assumir essa dívida, inclusive participar de preços emocionais, preços físicos, existenciais, às vezes até financeiro, como foi o caso de Oséias, que teve que pagar um dote para ter de novo acesso a Gomer. O ápice da mensagem de hoje é que casamentos verdadeiros precisam exercer misericórdia e perdão constantemente. Não se trata de um ato único, não se trata de um ato isolado, mas se trata de exercer misericórdia e perdão diariamente. E por que nós temos que exercer misericórdia e perdão? Não porque nós somos bons, não porque nós somos especiais, não porque a gente é legalzinho, mas porque nós queremos ser parecidos com Cristo. É isso que Ele faz todos os dias conosco. Então, se nós exercemos, é porque Ele exerceu primeiro. Irmãos, a misericórdia, ela torna o casamento possível e torna o casamento viável. Talvez você, quando for escolher a tua esposa, o teu marido, você escolheu muito bem, você se esforçou, você fez um processo seletivo interno para encontrar a pessoa que você queria se casar. Aliás, tem gente que escreve aquela carta, né? Carta para Deus, o que eu quero para minha esposa seja. Começa. Não ser corintiano, né? Não ser flamenguista. E você vai escrevendo aquela carta com toda aquela expectativa, e talvez nesse processo de escolha você queria que ele não fosse tão imperfeito como ele é hoje. Aliás, eu tenho um conselho para os solteiros. Solteiros, não se iludam. A pessoa que você vai se casar vai ter defeitos, sim. Irmãs, o boy magia que você vê ali nas redes sociais e que você vem trocando figurinha, pode ter certeza que em algum momento ou outro essa magia toda vai desaparecer. Irmãos, você que vem talvez achando que a mulher que você encontrou é um anjo em formato de mulher, lembre-se que os anjos caíram do céu e se transformaram em demônios. Cuidado. Nós precisamos entender que em vez de você ficar procurando alguém que seja aparentemente perfeito, ou que talvez erre menos do que os outros, procura uma pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas. Procura uma pessoa que entrega a sua vida a Deus todos os dias. Procura uma pessoa que conhece e quer continuar conhecendo a Deus sempre. Porque essa pessoa, sim, ela vai refletir o cristianismo no seu casamento. Eu posso dar o meu próprio exemplo. Quando eu conheci a Fábio, eu lembro que uma vez nós já estávamos num processo de namoro, e eu ali todo envolvido, emocionado, participante, apaixonado, enfim, entregue aquela relação. Um dia conversando com ela, ela me disse, se Deus me falar que eu tenho que terminar com você, eu termino e a vida segue, ok? Eu falei, como assim? Peraí. É frio desse jeito? Ela falou, sim. Ela falou, se eu tiver um sonho, se o Espírito Santo falar comigo, o alvará está aqui, eu só vou assinar e você segue a tua vida e eu vou para o outro lado. Eu falei, não amor, não é assim, peraí. Eu fiquei assustado com aquilo, mas depois ela me disse que se ela tem certeza que Deus estaria me escolhendo para ser seu marido, as coisas iriam continuar, não tinha por que eu temer. Mas agora, se não era a vontade de Deus, não teria nenhum motivo a mais para a gente continuar junto. E na época, eu, incrédulo, fiquei desesperado, né? Dizendo, eu me empenho dia após dia, talvez um dia eu mande, bom dia, Fábio. E ela responda, então, eu queria te falar uma coisa. Que risco eu corri, né? Irmãos, mas ela amava a Deus acima de todas as coisas. Isso é maravilhoso. Em Romanos a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então o anjinho, a pessoa perfeita ou aparentemente perfeita, ela não existe. E você precisa aprender a olhar para a tua esposa e para o teu marido dessa forma, sabendo que ela tem limitações, que ele tem limitações. E o teu papel não é ser julgador. O teu papel não é ser só um juiz, um acusador. Aliás, existem relacionamentos que são completamente acusatórios. Parece que o cônjuge fica só esperando um tropeço para dizer, eu sabia que você ia pecar, seu bandido, falho, inútil, pecador, filho do diabo. Gente, nós precisamos nos envolver, mas de tal forma que você exerça a misericórdia e não fique enfiando o dedo na ferida, causando mais mal ainda.
Aliás, eu te pergunto, na tua casa, existe um ambiente de confissão de pecados? No teu casamento existe esse ambiente onde você sabe que quando algum mal lhe aconteceu com você ou com a tua esposa, na tua casa vocês saberão que haverá um lugar de porto seguro, de ajuda, de socorro, alguém que vai te olhar com um olhar de piedade, de perdão? Ou não? Ou não existe esse local? Aliás, isso a gente pode estender também para os nossos filhos. Muitas vezes quem tem filho adolescente, eu ouço reclamando, dizendo, meu filho não fala nada lá em casa. Mas você criou esse ambiente para que na tua casa houvesse diálogo? Para que na tua casa haja um ambiente de troca de ideia? Ou você quer que o teu filho aprenda as coisas da vida lá fora? Você quer que o Estado crie teu filho? Você quer que um professor ou uma professora que talvez tenha pensamentos completamente diferentes da palavra de Deus o ensine o que significa sexualidade? O ensine o que significa casamento? Eu tenho certeza que não. Mas para isso nós precisamos criar um ambiente no nosso lar, na nossa casa, onde haja essa troca de ideias, onde haja esse compartilhamento. Irmãos, a palavra de Deus muito tem nos ensinado a respeito de como viver o casamento. E nós precisamos exercer misericórdia e perdão todos os dias, sabendo que hoje pode acontecer, amanhã também, terça-feira também, até o ponto que o casamento de vocês estará tão fortalecido, o casamento estará tão firme, que o relacionamento de vocês refletirá a glória de Deus. E que outras pessoas lá fora verão no casamento de vocês um exemplo, e que quando virem conversar com vocês, vocês dirão, não somos nós, mas é Cristo que em mim vive, que me transformou, que me regenerou, que me trouxe da lama onde eu estava inserido, eu e minha esposa, e hoje nós podemos estar aqui vivendo esse casamento verdadeiro. Um casamento onde um pode olhar para o outro de maneira transparente, sem nada na frente um do outro, podendo enxergar completamente desnudo, literalmente, sabendo o que o outro pensa, o que o outro está passando. Irmãos, misericórdia, antes de haver um tropeço, chama-se bondade. Misericórdia antes do erro chama-se bondade. Eu pergunto a você, você tem sido bom para a tua esposa? Você tem sido bom com o teu marido? O que significa ser bom? Você tem preparado o café da manhã de vez em quando? Feito aquela massagem no pé da tua esposa, depois daquele casamento que ela dançou a noite toda? Você tem feito aquele prato que ela gosta muito ou que ele gosta muito? Porque muitas vezes no início do relacionamento a gente faz isso continuamente. Mas depois os dias vão passando e as coisas vão ficando para trás. Você tem sido bom com a tua esposa, fazendo surpresas, saindo juntos e deixando os filhos, dá um tempo, para que vocês possam se curtir. Você tem sido bom ouvindo e participando da vida dela? Aliás, isso é algo muito importante. Você tem participado da vida do teu cônjuge? Você sabe quais são os medos que ele vem passando? Você sabe quais são os planos que ele tem? Você conhece os colegas de trabalho do seu marido? Você sabe o que ele passa lá? Gente, nós precisamos viver num casamento onde nós possamos participar verdadeiramente da vida um do outro. Você tem orado pela tua esposa? Eu digo para vocês que eu vivencio na minha casa quase todos os dias algo maravilhoso, porque eu chego em casa, normalmente bem tarde, umas 9, 10 da noite, e eu abro a porta e encontro a Fábio e o Nandinho no sofá, que também passaram um dia cansativo, mas eles se esforçam, ela se esforça e olha para mim, sorrindo e diz, que bom que você chegou. E aí já pede para eu sentar do lado dela e a gente já começa a conversar, ela pergunta como é que foi meu dia, e isso significa que ela está participando da minha vida. Ela quer saber o que aconteceu lá fora, como é que foi aquela reunião, como é que foi aquela situação. E eu vou contando para ela. E vice-versa. Em seguida eu perguntei, o teu dia, como foi, amor? Gente, isso é maravilhoso. Uma vez por semana, eu e a Fábio, nós temos o nosso devocional. E eu falo para vocês que é um momento que eu me sinto muito grato a Deus. Porque 3 anos atrás, eu lembro que a gente foi conversar sobre Bíblia e ela me deu uma aula.
E eu fiquei muito envergonhado. Ela me ministrou de uma forma que eu disse: gente, eu só carrego a Bíblia no meu carro, mas eu não entendo nada sobre ela. E aquilo me fez mudar completamente a minha maneira de me relacionar com Jesus. Aquilo me fez me envergonhar de tal forma que eu falei: não, a palavra de Deus diz que eu tenho que ensinar a minha esposa. E não o contrário. Não foi uma questão de orgulho, mas foi uma questão de resposta ao que o Evangelho me chama a fazer. Então hoje, quando nós fazemos discipulado e os dois ensinam ao outro, eu digo: glória a Deus. Que alegria, que momento importante. E nós temos planos de muito em breve, quando o Nandinho tiver idade, temos o culto familiar. Aquele momento onde ele ouvirá da mãe e do pai dele o que significa o Evangelho. Porque nós não temos que ter expectativa que só as tias do Kinder vão ensinar. Que só uma pregação ou um livrinho que você compra para ele vai ensinar. Ele precisa aprender com o próprio pai, com a própria mãe. A Bíblia não diz: apresenta o caminho do Senhor para o teu filho. A Bíblia diz: caminha no caminho do Senhor com ele. Esteja junto, vai junto, caminha lado a lado. E não tipo assim: filho, Jesus está lá, boa sorte. Mas é: filho, dá a mão aqui. Vamos, eu vou te mostrar. Vou te mostrar o que é caminhar com Jesus, o que é a vida. Irmãos, bondade é a misericórdia antes do erro. E misericórdia depois do erro é o perdão. O perdão que nós já tanto falamos aqui nessa noite sobre isso. Precisamos entender que o nosso casamento, ele não é um negócio. Que o nosso casamento não é tratar a pessoa que está do seu lado como você trata os seus amigos, como você tratava os seus pais. Aliás, ontem nós estávamos no casamento do Lucas e da Paloma. Eu lembro que no momento dos votos, eu prestei bastante atenção e eu até pensei: eu preciso falar sobre isso no culto amanhã. Você que já é casado, você lembra o momento dos votos que você fez para a tua esposa e para o teu esposo? É tão lindo, né? Tão impactante, profundo. Do Lucas foi stand-up, mas a maioria é lindo. E gente, aquilo que você fala não é da boca para fora, eu acredito. Até porque você está falando diante de Deus, diante de testemunhos que você convidou para participar daquele momento. Só que conforme nós vamos vivendo o casamento, talvez esses votos vão ficando coisa do passado, vão ficando para trás. Então, hoje é uma noite onde eu convido vocês a resgatar esses votos, a relembrar o que você falou para o teu cônjuge, a relembrar o que vocês viveram. Talvez você possa reler, talvez você possa assistir o vídeo lá do teu casamento, mas é importante você lembrar o porquê vocês estão juntos e o que vocês precisam construir juntos lado a lado. E relembrar tudo o que vocês já passaram e os trouxeram até aqui. Que eu tenho certeza que cada um aqui tem uma história incrível. Irmãos, o casamento é na alegria e na tristeza. O casamento é na saúde e na doença. Quando a gente fala em amor condicional, eu pergunto a você: e se acontecesse alguma tragédia? A tua esposa, por exemplo, não pudesse mais andar. Você amaria da mesma forma? Se de repente o teu esposo ficasse acamado, vegetando, você o amaria da mesma forma? Irmão, e se tua esposa talvez não pudesse mais ter relação sexual a partir de hoje, por uma questão de saúde, você a amaria da mesma forma e seria fiel a ela até os últimos dias da tua vida, como você prometeu nos teus votos de casamento? Porque é isso que Deus nos chama a fazer, é incondicional. Não é quando ela estiver te retribuindo, não é quando a relação estiver sendo de troca, não é um negócio, mas é incondicional. Estão me entendendo? Misericórdia é o que Deus nos pede para exercer no nosso casamento. A misericórdia, ela é mais forte que o nosso pecado. Amém? Por isso que Jesus venceu a morte, porque a vida, ela é mais forte do que a morte. Porque o amor, irmãos, ele é mais forte do que o ódio, porque o perdão, ele é mais forte do que o pecado. Tiago disse no seu livro que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E nós precisamos ser homens e mulheres de Deus mais misericordiosos, mais pacientes uns com os outros. Irmãos, é a misericórdia do nosso Deus que nos trouxe até aqui. É a misericórdia do nosso Deus que nos tornou novas criaturas. Você lembra quem tu era? E olha onde você está hoje. Graças à misericórdia dele,
que fez as coisas antigas ficarem no passado e fez tudo novo na sua vida. É a misericórdia e o perdão do nosso Deus que renova todas as coisas dia após dia. Portanto, marido, esposa, tenham disposição para construir um casamento alicerçado na vontade de Deus, alicerçado no perdão, alicerçado na misericórdia. Em nome de Jesus. Agora eu preciso encerrar a mensagem de hoje. E se a banda quiser ver, por favor. Fazendo alguns apontamentos importantes para vocês. Preste atenção. Charles Spurgeon, grande teólogo, ele diz assim que há misericórdia para o pecador. Amém? Mas não há misericórdia para o homem que não se vê como um pecador. E aqui vem um apontamento bem importante, porque nós estamos falando de misericórdia, estamos falando de perdão, isso é maravilhoso, mas irmãos, num lar onde não haja arrependimento e mudança de atitude, por exemplo, no lar onde há violência doméstica, eu falo para vocês que sem sombra de dúvida você precisa sair desse relacionamento. Porque nós estamos falando de um relacionamento onde há misericórdia, confissão de pecados, mudança de atitudes. Mas se continuamente, dia após dia, você sofre violência do seu marido ou vice-versa, não é um relacionamento de acordo com a vontade de Deus. Isso também vale para o adultério. Se você está envolvido num casamento que mês após mês o seu marido cai no adultério, ele falha com você ou vice-versa, essa não é a vontade de Deus para a tua vida. Como foi falado, os tropeços eles fazem parte, mas nós precisamos entender que eles não são a essência do que a gente vive. Nós éramos pecadores, mas Deus tem nos feito novos homens e novas mulheres. Amém, igreja? O arrependimento nessa equação do perdão é algo fundamental. Arrependimento não é só lágrima, arrependimento não é só, nossa, estou muito chateado pelo que eu fiz. Arrependimento é uma verdadeira mudança de atitude. Arrependimento é quando nós realmente entendemos que pisamos na bola e a partir dali nos transformamos em pessoas diferentes. E nessa noite eu quero convidar a nossa igreja, convidar cada um de vocês a trazer à memória situações que talvez você não se arrependeu verdadeiramente e você está jogando o teu pecado para debaixo do tapete. E não só o teu, talvez o pecado também da tua esposa. Nós precisamos nos arrepender e mudarmos as nossas atitudes. Deus não nos chama para ser mais ou menos cristão. Deus nos chama para ser completamente entregue a Ele em todas as áreas de nossa vida. Eu convido vocês a ficar de pé. Deus está nos falando nessa noite, irmãos, que se ainda há gavetas fechadas aí no teu coração, as quais você não quis abrir diante dele, porque você não quer mexer naquilo que te causa dor, porque você não quer mexer naquilo que te causa vergonha, naquilo que no teu passado ocorreu e você nunca teve coragem de trazer à luz, agora é a hora. É a hora de nós nos arrependermos dos nossos erros, nos arrependermos do nosso pecado, porque só através da confissão e do arrependimento é que há cura. E aqui não é um lugar de acusação, a igreja não é um lugar de acusar você dos teus erros, a igreja é um lugar de restaurar a tua vida, é um lugar de restaurar o teu relacionamento com Jesus, porque irmão, se você não for restaurado, o teu caminho é a morte espiritual, é a morte física, e hoje Jesus está te chamando para ter vida. Todas as coisas lá do mundo não se comparam com ter um relacionamento real e verdadeiro com o nosso Jesus. Nada no mundo lá fora se compara com o sabor do Evangelho, com a doçura do amor de Deus que transforma nossas vidas. Chega de viver mais ou menos. Chega de dizer que sou evangélico não praticante. Precisamos ser filhos de Deus em todos os nossos atos, em todas as áreas de nossa vida. E hoje Jesus está dizendo: filho, filha, eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero transformar a tua vida. Eu quero que esses teus pecados sejam apenas um testemunho de transformação e de vitória. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Enquanto isso,
Ore a Ele pedindo que Ele transforme você. Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Irmãos, eu quero que quem for casado, namorado, noivo, fica perto um do outro, abrace um ao outro, para que a gente possa estar orando por confissão de pecado, arrependimento. E você que está sozinho, procura uma irmã, procura um irmão, abrace ele para orar por arrependimento, por cura, por transformação através do Evangelho. Ninguém fica sozinho. Procura alguém, abraça. Mesmo com falhas e com fraquezas, o meu tesouro, minha vida entrego, serei teu vaso para o mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver a sua vida. Ele entregou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Senhor nosso Deus e Pai, que nós possamos ser forjados dia após dia em nossos relacionamentos, para que nós possamos nos parecer contigo, Jesus. Obrigado, Pai,
pela minha esposa. Obrigado, Pai, pelos maridos, porque o Senhor os colocou em nossa vida para que nós pudéssemos entender cada dia mais o que é perdoar, o que é exercer misericórdia, o que é amar incondicionalmente. Senhor, que nessa igreja, Pai, possa haver relacionamentos tão firmados no Teu Evangelho, tão aprofundados em Cristo, que sejam sal e luz aonde estiverem, e que vidas e outros casais sejam transformados e ministrados através desse exemplo, para que amanhã possa estar aqui entregando a vida para o Senhor. Pai, nós te pedimos perdão, Deus, pelas nossas falhas contínuas, e nos comprometemos, Senhor, a mudarmos as nossas vidas, não porque nós somos capazes, mas porque o Senhor nos deixou a sua palavra, e ela nos ensina a viver de acordo com o Senhor, e dentro de nós há o Espírito Santo, que esse sim é perfeito, e ele nos mostra o caminho que leva até o reino dos céus. Senhor, não se trata de mais um culto, não se trata de apenas um encontro para cumprir uma tabela eclesiástica, mas nós estamos aqui como povo de Deus, povo santo, nação santa, povo escolhido pelo Senhor, para refletirmos a sua glória e o seu evangelho lá fora, em nossas vidas, em todo esse mundo. Que sejamos luz em meio às trevas, que sejamos sal em meio a esse mundo pouco temperado, para que em nome de Jesus, quando o Senhor retornar, Pai, todas as nações, todas as línguas, todos os povos dobrem o seu joelho diante de Ti e Te glorifiquem pelo Deus, Senhor, que Tu és. Que não seja um culto onde, quando nós saímos por essa porta, a gente não se lembre de nada do que aconteceu aqui, ou que talvez a segunda-feira eu até tente aplicar alguma coisa, mas que seja um culto que transforme nossas vidas, e que Te cultue, porque o Senhor é tudo que nós temos. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por essa noite, obrigado por cada vida que está aqui, em nome de Jesus, e nós aplaudimos ao Senhor em reverência ao Teu santo nome. Glória a Deus, glória a Deus.